Oi, hoje eu estou aqui com a Valéria Cavallari. É um formato bem diferente que a gente está fazendo dessa vez. A Valéria é psicóloga, escritora do livro Direito ao Amor Próprio. Isso. Adorei esse título, já já vou comprar a minha versão. Valéria, seja muito bem-vinda para o nosso papo de Obrigada. Estou muito hoje. feliz de estar aqui mais uma vez. Super obrigada. Eu esqueci de falar que a Valéria é psicóloga. Bom, pelo título do livro, todo mundo já percebeu. Valéria, a gente hoje vai bater um papo aqui, né? Aham. E o tema que eu queria trazer é a questão de sede de vida. Hum. Em que sentido, você vai me perguntar? Em que sentido? Então vamos lá. A gente fala com mulheres aqui, né? Mulheres 40 a mais. E eu percebo que muitas mulheres que estão chegando perto dos 50 tem, né, aquela coisa, porque você geralmente perto dos 40, perto dos 50, perto dos 30, perto dos 50, eu percebo que muitas mulheres, num determinado estágio, né, numa determinada situação de vida, elas repensam como é que elas querem viver os próximos anos, porque queira ou não, a gente está chegando num meio século. Né? Uhum. E aí também percebo uma série de coisas que eu queria debater aqui com você, que você colocasse, né, como especialista que você aquela sensação de que você tem que acertar, tem que te dar tiros mais certeiros na vida, porque você tem menos tempo para errar. Entendi. Primeiro ponto. Tá. Bom, muito pesado falar em meio século, né? Eu no meio Adorei a século. sua leveza, que vai, me desconstrua. Eu acho que são 50 anos, são 5 décadas, mas não é uma coisa assim. A gente, a mulher nessa fase entra na sua terceira crise existencial. A crise dos 50 para a mulher é complicadíssima para algumas, né? É complicado, assim, porque a gente tem a questão hormonal, né, da Exato, menopausa, que exato. entra e que muda toda a nossa configuração. A gente tem a questão de algumas de filhos que já cresceram e saindo, então Exatamente. a gente tem a questão da cobrança da beleza, porque aí a gente tem a nítida certeza mesmo de que a gravidade vai tomar conta. E então a gente começa a entrar nessa crise. Meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus. Dependendo de como a mulher chegou até os 50 anos, ela vai conseguir passar por essa crise bem, como você está dizendo, sabe, cheia de vontade de viver, né? Pensando o que vai fazer nos próximos 50. Você insiste em falar que eu tenho 50 a mais, não sei, mas tudo Ah, bem. eu acho que assim, a gente não deve se preocupar com. Isso faz parte da crise. Ficar se preocupando, "Meu, com os próximos anos da minha vida. O aqui e agora tem que ser muito importante. Como eu É vou viver verdade. agora, esse meus 50 anos agora, meus 51, meus 52, sei lá, que idade? Isso é um 49? ponto importantíssimo que você está colocando, e aqui eu posso me expor um pouco, sim. Eu tenho pensado exatamente nisso. Que talvez uma das principais mudanças da Luciana lá de trás para a Luciana de hoje é aproveitar mais o hoje. Exatamente. Desfrutar do que eu tenho agora. Aham. Lógico, mas aí que está o equilíbrio que eu quero te perguntar. É desfrutar o que eu tenho agora, mas a gente não pode esquecer de um pouco de planejamento, certo? Essa Não, sutileza. não. É que você planeja no agora. Não existe o futuro. Não existe. O passado já passou e não existe o futuro. Você planeja no agora. Então, você pensa no futuro pensando no agora. Então, como é que você vai pensar o seu futuro? Vivendo melhor, que você puder Hoje. viver no hoje. Então, se eu quero ter um futuro garantido lá, financeiramente garantido, então o que é que eu vou fazer hoje? Eu tenho que fazer hoje. Eu tenho que estar aqui presente. Então, a mulher, quando ela chega nessa fase, se ela não conseguir parar para fazer o que você está fazendo, opa, né? O que eu quero? Como é que vai ser? Para se olhar. E aí ela é complicado porque a gente chega, quando chega nos 50 anos, você já chega com uma bagagem de vida de muitas histórias. Sim. Histórias boas Não tão boas. muitas não tão boas assim, que deixam marcas, deixam cicatrizes, é,
que fazem você ficar com traumas e às vezes com medo. Sim, Então, depende muito de como você chega. Mas o fato é que chegando riscada de faca ou chegando mais feliz, você tem que ter uma atitude para com você, sim. né? Agora você falou uma coisa importante, tá? Todas nós temos histórias boas e não tão boas. Uhum. Agora, mesmo que você chegue lá, né, perto nos 50, eu tô chegando lá, e tem as cicatrizes e tem as histórias não tão boas, lógico que tem, mas se você não dá pra pensar assim, poxa, mas eu quero esquecer o que não é tão bom. Eu tenho aqui um mundo pra viver pela frente que pode ser muito melhor, que muito melhor não tem comparação, já passou, tem coisas maravilhosas, mas eu quero viver o que pode ser bom, não vou ficar focada no que foi ruim. Mas o que que impede, então, uma pessoa de chegar nesse lugar de vou focar só no que é bom? Ela precisa ser uma pessoa como? Ela precisa ter que tipo de pensamentos, então? É um trabalho. Eu particularmente, não tô com medo de me expor aqui hoje, é um trabalho árduo, né? É um Eu trabalho faço árduo. yoga todo dia, eu faço psicanálise, eu faço terapia, eu olho pra mim mesma e todo dia eu repito pra mim: vamos olhar a parte boa da vida. Eu vou me expor mais ainda. Minha mãe tá muito doente. E eu aprendi, vai fazer 4 anos, a conviver, a viver com a dor. Eu carrego a dor da doença da minha mãe comigo todos os dias e mesmo assim eu não parei de sorrir. Isso é um aprendizado. Isso é um Porque aprendizado. quando ela ficou doente, eu fiquei extremamente deprimida. Aham, Deprimida. sim, sim. Então, é disso que eu tô falando, né? Como é que a gente mantém, na verdade, como é que a gente mantém a sede de vida de uma garota de 30 na maturidade, porque eu acho possível isso acontecer. Uhum. Porque a gente tem tanto mais para viver, porque a gente tem Na tanto mais verdade, sabedoria. quem tem sede de vida ama a vida. Eu sempre amei. Se É, você ama a vida, você, em cada fase da sua vida, você vai ter as suas lutas, vai ter as suas glórias e as suas lutas, e você, por amar a vida, você vai buscando a superação de tudo isso. Ah, mas a vida, muitas vezes, baqueia mesmo a gente. muito, E não é que muito. você vai se olhar no espelho e vai ficar falando, ah, É, Poliana, né? vamos embora. Tá lá toda baqueada e vamos embora. Não, é que o enfrentamento para isso tem que vir dos seus recursos. Sim. Então você tem que buscar encontrar os seus recursos. Quais são os seus recursos internos para isso? Como é que eu encontro meus recursos? Se eu tiver muito, se eu tiver um autoconceito de mim muito ruim, se eu olhar para mim e não conseguir encontrar nada em mim, sabe? Eu olho para mim, eu me acho feia, eu olho para mim, eu me acho um fracasso, eu olho para mim, eu acho que eu não tenho nada de interessante, eu não me Então acho tá aí a questão que interessante. você fala do auto-amor no seu livro, é isso. Sim, você vai buscar praticar o Você auto-amor tem e que se tem gostar, técnicas. né? Você tem que se gostar, mas não é fácil se gostar se você foi uma pessoa que conviveu com muitas críticas. Não é fácil se gostar se você foi uma pessoa que sofreu muitos abusos. E isso Sim, entra num nível inconsciente que você só começa a fazer escolhas de ter gente abusivas na sua porque você vida. tá repetindo, né? Então, é muito importante que você, primeiro, olhe para você mesma com muito autocompaixão, com muito auto-perdão, e não com essa pressão toda de eu não tenho que performar nada em momento algum, sabe? Eu não tenho que ter projetos futuros se eu não quiser. Se eu estiver cansada e quiser só ficar aqui paradinha, eu Isso que eu tenho ia que me falar, permitir. né? A gente está tocando num ponto aqui, para começar a desenvolver uma vida de acordo com o que você acha que você quer daqui para frente, você também tem que passar. Ah, tá bom, eu tô destruída, deixa eu cuidar, me juntar os meus caquinhos aqui, senão não vai. Tem que reconhecer, né? A Tem que tristeza, reconhecer a a dor, tristeza. para você ir melhorando, e depois você vai caminhando para um. É isso? Lu, porque assim, as mulheres, ou elas se ficam lá naquele lugar da vítima, eu já até falei Sim, aqui em algum momento, em algum programa, esse lugar da vítima, que é zona de conforto total, total. mas que não funciona,
né, que muito pelo contrário afasta as pessoas. Ninguém gosta de gente que reclama muito, ninguém gosta de gente que só vive na vitimada, Sim, né? E que força as pessoas a querer cuidar dela o tempo inteiro. Esse lugar aí não resolve. E nem no lugar da mulher superpoderosa também, que eu também falei em outro programa que não é legal. Você tem que estar no seu lugar. Qual é o seu lugar? Seu lugar da mulher, que é quem você é, na sua sim, essência. Então, buscar conhecer você, se respeitar, respeitar a sua humanidade. Tem momentos em que você. Tem lugares em que você é muito mais forte, tem lugares que você é muito mais frágil. Você tem que olhar para você e buscar se abraçar, né? Então, se você chega aos 50 anos e não dá esse abraço para você, porque lá atrás você não pôde dar, lá atrás você só estava atendendo expectativas sim, o tempo inteiro, agora chegou o momento de você atender as suas expectativas. sim. E às vezes olhar para você é quase um pecado mortal. Nossa, mas eu tô chegando, né? Tem aí uma caminhada de 2 anos, mas eu já percebo que eu tô chegando muito dentro do que você tá falando. Eu atendi expectativas e Uhum, não tô me fazendo de coitada, atendi porque eu quis, fui uhum. feliz, não fui feliz Já e passou foi essa parte. ótimo, mas tá muito claro pra mim que eu tô atendendo agora as minhas expectativas. E por favor, sem Totais, culpa, sabe? né? Sem Sem culpa. culpa, porque já era a mulher sempre é muito cobrada de ser a mãe, a melhor mãe. Ela que tem que ser, ela não pode abandonar A gente não é filhos. perfeita. A mulher é cobrada de ser muito um monte de coisas. E eu não estou aqui eu não sou feminista, não é isso. Sim, Eu só estou falando o que é real, é realmente. verdade. E aí a gente vai carregando esse peso de ter que dar conta disso. E não olha pra gente, olhar pra gente é um egoísmo, né? E eu repito e repito. Então, você falou uma coisa importante. Eu já me peguei várias vezes me questionando: tô sendo egoísta? E se tiver, Eu me né? pergunto, tá? E eu respondo pra mim mesma, eu avalio, eu coloco, pode ser que aqui eu esteja sendo um pouco, mas eu tô afim de ser hoje. A Eu gente tenho precisa lidado perder assim. o medo de ser egoísta. Isso foi vendido para nós como o amor próprio foi vendido como egoísmo para todos nós. Nós precisamos mudar esse conceito. Eu Sim, preciso ser egoísta para cuidar de mim. Se eu não for egoísta para cuidar de mim e ficar bem, eu eu não não vou vou cuidar de cuidar de ninguém. você, eu não vou cuidar Eu de falei isso pra ninguém. minha mãe esses dias. Exato. É isso. Agora, essa sensação que eu te falei, é, que algumas mulheres têm, tá? Putz, eu tenho que acertar mais, porque o meu tempo não é mais o mesmo. Eu já tenho mais vida, já vivi mais do que eu vou viver. É uma boa sensação. Como lidar com isso? Não é, eu acho que não pode lidar com isso como uma missão, uma É, cobrança, mas deve lidar com isso sabendo de uma outra forma, percebendo que a partir de a vida te deu mais experiência, você está mais experiente. Portanto, você, obviamente, se você soube aprender com os seus erros e não se sim. culpar, é uma grande diferença, porque quando você se culpa, você não tem Sim. saída, você fica sem saída, você só se culpa ali, você se coloca numa cela, né? Mas quando você se arrepende, você aprende. Então, se você olhar para o teu passado, pelas fases, pelos seus erros todos, todas as suas escolhas, e conseguir tirar o melhor disso, usar o aprendizado disso, é claro que você vai para os próximos 50 anos com Melhor. muito mais sabedoria, você vai melhor. E aí você vai com essa sagacidade mesmo, porque você Porque fala, você vai escolher melhor. agora eu sei que eu vou fazer a coisa melhor para mim, né? Você vai buscando fazer escolhas melhores. Sim, E qual é a melhor escolha? Aquela que é para você, em primeiro lugar. Em sem segundo dúvida lugar, nenhuma. em terceiro lugar, em quarto lugar, desculpa. Em todos os. Primeiro você. A gente precisa pôr isso na nossa cabeça. Porque senão a gente nunca vai estar fazendo a escolha certa. É a história da máscara no avião, né? É, Bota primeiro em você, porque senão você não vai. Então, é isso. Caiu a máscara, o avião está em tribulação. Bota a máscara primeiro em você na vida, né? E a gente tem os nossos tropeços o tempo todo e chega aos 50 com esses tropeços e passa muitas vezes dos 50, sabe? E tem gente que não consegue nunca se colocar nesse lugar que você está se colocando na sua vida agora, com essa coisa de pensar, e aí, e agora, né?
sim. Mas sabe por que que eu cheguei nesse ponto? Porque acho que eu deixei muito a vida me levar de uma certa forma. Sempre fiz escolhas, mas acho que não eram tão conscientes, né? Eu digo isso no profissionais, etc. Eu fui indo, foi um flow, que bom. Eu não tô aqui me fazendo de vídeo, minha vida foi um flow, foi indo. Mas então, agora eu cheguei numa hora que eu falo, tá, eu adoro esse flow, mas eu acho que eu tenho que dar uma atenção maior para cada escolha. O que que você tanto quer acertar daqui para frente? Então, essa pergunta é maravilhosa, né? Eu quero acertar mais, escolhas mais assertivas que estejam mais de acordo com quem eu sou, em tudo, Em que né? área da vida você acha que você gostaria de acertar, que você não acertou? Eu não acho que eu não acertei. Eu acho que tudo que eu vivi eu tinha que ter vivido. Ok, Acertei. sim, Acertei sim. profissionalmente, acertei pessoalmente, mas eu quero agora me satisfazer mais. Uhum, Então eu quero fazer escolhas que me satisfaçam mais. certo. Profissionalmente, pessoalmente. Isso é muito legal. É isso que você fala dessa sede de viver, né? Assim, É essa a minha porque sede de viver. essa A experiência, minha vida foi ótima até então, com todos os tropeços, mas eu quero mais satisfação em cada escolha. isso é que a experiência nos dá. Aos 20 anos, a nossa preocupação não está nisso, a gente não tem experiência por isso, então a gente faz as nossas escolhas baseadas em outras referenciais. Aos 30 também, aos 40 também, aos 50 e assim vai. Então, quando a gente chega nessa maturidade, é incrível, porque você chega assim, com muito mais permissão para poder fazer as coisas, sabe, do seu jeito. Antes nós não nos permitíamos fazer as coisas desse jeito. E aos 50 a mulher ela começa a se permitir mais. Então eu tenho mais permissão para escolher o homem que eu quero do meu lado ou a pessoa que eu quero do meu lado, a minha sexualidade, inclusive tem muitas Exato. mulheres que já estão que reviram a própria sexualidade após 50, Exato. pós-menopausa, Sim. né? E aí é muito incrível, porque assim, passaram uma vida inteira reprimindo isso, sabe? Então, essa sede de viver é a sede da permissão de poder ser quem se é. Acho que é exatamente isso. Mas tem o lado de que quando você vai caminhando e vai evoluindo no ser quem você vai perdendo coisas também, né? Mas eu percebi que você vai perdendo aquilo que para você já não importa mais, não é prioridade, É, né? Você vai perdendo, vai óbvio. perdendo, graças a Deus. Ainda bem, Graças a porque não está Deus. de acordo com aquilo que você. Você entra numa frequência dessa, que é uma frequência de alto amor, né? Se você entra nessa frequência, obviamente você vai abdicar de tudo aquilo que te colocava em submissão, de tudo aquilo que te colocava num lugar de falta de limite para consigo mesma, né? E de abuso, de um monte de coisas. Então, você vai abrir mão, vai ter que abrir mão disso, porque se você não abrir mão disso, você vai Você continuar no mesmo lugar. escolhendo da mesma forma, E no se mesmo corrompendo, padrão. se corrompendo, se corrompendo, se corrompendo. Então, assim, essa sede de viver é algo tão magnífico, e eu acho legal você trazer isso, porque, assim, dizer para as mulheres, vocês podem ter essa Por sede, que não, por que né? não? Então, eu Há trouxe esse muito que tema beber também, ainda. porque estou falando de mim, sim, e também estou falando de outras mulheres que eu vejo que estão na mesma frequência que eu, mas tem mulheres que acham que, por exemplo, a vida já foi, já errei, e Sim. não tem mais vida, e tá tudo certo, e vou continuar do jeito que dá. Acho que não, É se né? Acho que reduzir tudo dá para demais. ser revisto, não dá? Não é Então, porque você chegou aos 50, não, que a você tua vida tem. acabou, ou É, porque, poxa, agora eu tenho mais, eu tô na, faltam, não importa quantos anos falta, porque, aliás, não importa nunca na vida, desde o zero até o dia da nossa morte. Se a gente tem que entender que a gente pode morrer a qualquer momento. Você pode morrer aos 10, aos 20, 30, 15 anos. exato. Então, você tem que fazer da sua vida a melhor possível. E isso é nos tirado de diversas formas. Isso, a gente é moldado, a gente é todo o tempo contaminado por um monte de coisa, contaminado pela família que a gente Sim, vem, contaminado não no sentido também só ruim, tá, gente? Também é contaminado também no sentido, sentido bom. né, que você tem as suas referências familiares, a sua cultura. Mas
possível que as pessoas comecem a pensar a partir dos 40, 50, 60, que a vida pode estar começando exatamente ali. Você trouxe um ponto, né, que eu estava vendo hoje de manhã o seguinte, a gente estuda muito sobre isso, que é, a gente nasce e a gente, de alguma forma, a gente quer agradar os nossos pais, ou os nossos, né, aqueles que fazem o papel de pais, os cuidadores, porque é natural do ser humano que ele precisa agradar para se sentir amado, e se sentindo Aceito, amado, aceito, pertencente, pertencente. o pertencimento, e aí ele entende que ele está fazendo parte de algo e ele vai ser reconhecido. O que eu sinto hoje é que a gente, todos nós passei, eu passei, você passou, todo mundo passa por isso, certo? Sim. Será que quando a gente chega nessa tal maturidade dos 50, quase 50, 50 a mais, a gente não começa a entender, tá bom, eu já fui aceita, já fiz parte, né, já fui reconhecido ou não, mas agora eu quero fazer do meu jeito, eu quero eu me aceitar, quero eu me reconhecer e eu não preciso dessa Nossa, Lu, aprovação toda. É isso. é isso para alguns, né? Para os privilegiados. Mas muita gente ainda não se permite. Tudo que envolve ser humano envolve a questão da aceitação, né? Seja com que idade for. Não, Isso seja não em vai que acabar não nunca. acaba nunca. Tudo envolve a questão da aceitação. O que você está me dizendo é que chega no momento em que a gente finalmente começa a se apropriar mais da autoaceitação. Eu me aceito como eu sou assim, mas não é eu sou assim e dane-se os outros, Não é é isso. uma outra coisa, Não é um outro isso. processo. Mas tudo, por que que a gente precisa de aceitação? Para sobreviver, né? Então, porque nós somos seres, em essência, seres sociais, a gente Sim, depende do outro do para outro ser. para Depende do ser, outro para ser, para né? existir, para sobreviver, inclusive, né? O ser humano, ele não nasce e sai andando. Ele leva uns bom tempo para aprender a andar, ele precisa ser alimentado, ele não se alimenta sozinho, como É o alguns único outros animal, né, animais. que morre se a mãe abandonar nos primeiros dias. Exatamente. E se não morrer, ele vai virar um psicopata, né? Porque ele não vai ter referência de Mas não sobrevive. Um não bebezinho que se você sobrevive. não der de mamar, ou um leite, ou, É, e deixa ele largado no frio, ele morre. ele morre. Então, o que eu estava falando mesmo? Você estava falando dessa coisa de Do- você se reconhecer, não é dane-se os então, outros. a aceitação é o tema do ser humano. Ele precisa ser aceito, então ele tende a atender às expectativas dos pais desde criança. E ele fica muito incomodado de se não conseguir atender essa expectativa, torna-se um problema grave. E aí isso vai se desdobrando na vida, até a vida adulta e tal. E quando chega na fase de maturidade, se essa pessoa não resolveu essa questão, as questões relacionadas à aceitação e autoaceitação, ela entra numa crise muito mais profunda. Então, Tá, essa sede de que você está, eu porque tô, você eu tô. veio se trabalhando e trabalhando essa questão da aceitação em você, e trabalhando de diversas formas para chegar aqui com essa vontade de fazer diferente. É a sede, eu quero fazer diferente de tudo que eu já fiz. Eu quero eu quero acertar agora, eu quero fazer coisas diferentes. O fazer diferente é muito saudável, né? Então você está num processo de saúde, né, da sua vida. Mas para muita gente não tem o fazer diferente, tem o não fazer, dane-se, ou fazer mais do mesmo. E acreditar que isso é o que tem que ser. Eu acho que essa sede que eu tô de fazer diferente não é por negar nada, como eu te falei, foi tudo muito legal, mas é por me sentir mais. É uma coisa tão Dona de si. de alma, me sentir mais plena, me sentir mais no meu lugar, sabe? Me sentir numa situação mais. Eu tô onde eu deveria estar, eu sou quem eu deveria ser, e eu tô me sentindo muito bem, né? Sabe? Caminhando para tudo isso. Agora eu queria te trazer um outro ponto. Eu sou mãe também, somos mães, Uhum. né? Então a gente falou de nós como seres humanos que crescemos, passamos por tudo isso, da aceitação, não sei o quê. Eu, como mãe hoje que olho para o meu filho, eu gostaria de poder passar o máximo que eu puder
para ele, para que ele seja o que ele quer ser, Uhum. para que ele seja a melhor versão dele mesmo. E eu sei que ele também olha para os pais, né, eu e o pai, e também deve ficar na cabecinha dele, eu tenho que cumprir com as expectativas deles. Então eu não estou mais olhando só para mim, eu tô olhando também para o meu filho, né? Ele não precisa passar por tudo que a gente passou, talvez eu possa ajudá-lo nesse processo de ele reconhecer antes o que ele é. Você já está ajudando. Porque quando você rompe um ciclo, o que você está fazendo é romper um ciclo de gerações onde as pessoas tinham que ser, as mulheres, a mãe tinha que ser assim, assim, assado, e sofrer, e não sei o que, não sei o que lá, sei lá. Quando você rompe um ciclo, e que é o que você está fazendo, agora meus próximos anos eu quero fazer diferente e tal, você já está deixando um legado para o seu filho, você já está rompendo um ciclo que ele já vai fazer diferente, né? Então, Entendi. você não precisa é, se apropriar disso dele, da vida dele, para ensiná-lo, para fazê-lo. Ele vai, você já fez. Você já está deixando um legado. Isso é muito importante. Vou te dar um exemplo bobo, tá? Olha como é diferente, né? Ele apareceu com duas pulseirinhas de strass, uma em cada pulso. E aí ele olhou, mãe, olha, eu fui comprar com uns amigos, né? Porque eles seguem moda de rappers, não sei o quê. Aham. Aí, a princípio, eu olhei e falei assim: você gosta? Ele falou: eu gosto muito. Eu falei: então tá maravilhoso, tá tudo certo. Você não tem. É, porque ele começou a tentar justificar, Coitado. né? Por que ele tava com a pulseira de strass. Eu falei: Aham. Léo, você não precisa me justificar. Você gosta? Gosto. Uhum. Você se sente bem com ela? Sim. Então tá tudo certo. É isso. Por você já ter Porque, rompido. mas eu lembrei de Uhum. coisas, né, dos Uhum. padrões, imagina, na minha época de criança, meu pai olharia para o meu irmão com uma pulseira de strass e falaria, que é isso? Né? É uma coisa boba, mas que começa aí, né? Sim, são outros momentos, outras épocas. Que isso? O seu pai já, talvez já falaria, que isso? Não pode usar isso, você é. Você não é. Exato. É, sabe, já. E aí é legal, porque você, como já rompeu, você já rompeu esse ciclo, você já está num outro lugar, você já não vai passar isso adiante. Foi o que você fez. Você olhou e falou: Você gosta? Que bom A que você princípio eu gosta. olhei, Fique lembrei, parece que foi um rápido na minha cabeça. Como que seria na minha fase com meu irmão, por exemplo, tem um irmão homem, e falei, não, prova de que foi tudo muito rápido. prova do quanto Foi tudo você muito já rápido. resolveu, de quanta coisa você já resolveu dentro de você e tá. Tudo bem, isso tudo é um processo, vai continuar resolvendo. Mas quantas coisas você já rompeu, já Eu só contei essa resolveu? coisa boba porque eu acho que ela exemplifica muito bem o que talvez a gente olhando agora para os filhos, a gente deixar eles serem quem eles querem ser, não o que a gente gostaria que eles fossem, certo? Tem um Certo. padrão todo aí, né? Não precisa seguir um padrão. É muito triste quando os pais querem escolher como os filhos devem ser, o que eles devem estudar, eh, com quem eles devem casar, É ele que que tem que tipo de escolher, ele já pessoa. tem 17 anos. É muito ruim. Que bom que você tá com essa sede de viver, permitindo que o seu filho também tenha a sua Lógico que própria às sede de vezes, né, a viver. gente fala, putz, tomara que ele saiba o que tá fazendo, mas eu ando assim, eu acho que ele tem que fazer as escolhas dele. Se ele me pedir ajuda, ok. Mas se não, eu acho que Não, ele tem que fazer as escolhas eu dele de acho que acordo com o que ele é. no papel de pais, né, de mãe, de pai, se você vê que seu filho está fazendo alguma coisa que não é boa para ele, Lógico. você chama e você conversa e você fala, né? Mas você É, e se ele ainda não tem maturidade para resolver, você também pode tomar a frente. Por exemplo, se Exato. você vê que seu filho está se drogando, você tem que chamar e tem que tomar a frente Sem disso, né? dúvida. Agora, coisas assim, que ele possa escolher o que é melhor, do gosto dele, que Do gosto você dele. viabiliza ele entrar em contato com quem ele é, de fato. Eu Exato. gosto do vermelho, eu não gosto do amarelo, eu gosto de pulseira de Eu strass, gosto de sabe? ouvir rap, eu não gosto, é É, um direito dele. Esse é o meu filho, né? E que bom que ele é assim. sim. Vamos voltar para nós agora, né? Falando agora de uma parte também que eu acho delicada, mas que também para mim está sendo uma descoberta fantástica. Quando Hum. eu me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, mas eu enxergo tudo que já não é mais igual.
né? E eu fico, é muito engraçado isso. Eu tô me expondo mesmo, que se dane. Sim, Não tem problema. se você não se importa. Não me importo. Uhum. Eu olho, me olho no espelho, eu gosto do que eu vejo, porque eu acho que eu não sou só a casca, tem muita coisa dentro, né? Mas, por exemplo, tem pontos em mim que me pegam que eu falo, poxa, não é mais a mesma coisa. E eu fico me forçando a lidar com aquilo todos os dias, porque eu, tá bom, não é mais a mesma coisa, mas é minha, né? Minha barriga não é mais a mesma, mas é a minha barriguinha. Ela tá aqui, eu vou amá-la do mesmo jeito. E eu fico me forçando a gostar de quem eu sou hoje. É, entendo Você perfeitamente. entende o que eu tô dizendo? O ser humano é o único animal que tem o cérebro frontal, né? Que é o que nos deu essa consciência. O animal, ele nasce, ele cresce, ele não tem consciência do envelhecimento dele, ele fica de boa lá, e os gatinhos ficam se lambendo velhinhos, os É. cachorros velhinhos, e a gente ama, né? Mas a gente, por ter essa consciência, de novo, a gente está falando de aceitação, E de né? vaidade? Não, a gente está falando de aceitação, sabe? Mesmo, acho que falar que isso é vaidade, acho que é uma crueldade, acho que a crueldade que a gente mesmo se impõe, sabe? De não poder passar pelos nossos ciclos naturais sem tentar manter, sabe? Uma beleza que é ilusória, que não existe. A beleza em todas as idades, a gente sabe disso. E a gente até admira quem tem a dignidade de estar na sua fase, sabe? A gente super admira, mas a gente fica preocupado com a aceitação, Fica. né? E a Em gente fica todas preocupado, as fases, é isso? cada fase com a sua. Aí depende muito do quanto a mulher conseguiu se trabalhar em relação a isso. É um processo difícil porque é um processo cultural, de novo. Não é só uma coisa individual que vem ali da sua família, Não, porque é um processo vem que da sociedade. Uma sociedade valoriza o jovem, que né? valoriza o jovem, o magro, que valoriza, que não valoriza as rugas, né? Exato. E isso é uma mudança de consciência que nós temos que tentar fazer. Isso é muito difícil. Porque aí você está Mas é, envelhecendo, e obviamente o corpo vai mudando, mas a gente não vai dando a permissão. Olha o quanto isso é cruel. A gente não se permite. A gente olha lá, não, vamos fazer o botox aqui, porque a ruga deu, sabe? Não posso ter rugas. Por que não pode? por que não? Por que não? Por que não pode ter o cabelo branco se você quiser? Por que não pode ter a barriguinha se você quiser? Ah, legal você fazer um exercício e ter uma. Se você Se cuidar do você quer seu se. corpo É, para exato. poder você ficar em forma, isso é extremamente importante, tá? Eu acho que é isso. Mas assim, eu sei que a gente realmente entra numa dor, numa questão tão difícil de gostar da gente, Exato. né? Porque a gente não está atendendo As as expectativas. expectativas. E aí é uma outra coisa. Quando que a Mas gente vai então, aí é que eu entrar? me te pergunto, atendendo às expectativas dos De outros ou às quem? nossas próprias? De quem? Né? Por isso que eu te falo, eu tenho essa. Eu tenho nesse Não, mas se treino você entrar num e tô me delírio sentindo de eterna ótima. juventude, se você entrar num delírio de atender a expectativa de Não ser existe. eternamente bela, você tá num delírio. Não é questão nem de bela ou não bela, né? É questão de que é aquilo que você falou, a mulher de 50, próximo de 50, 50 a mais, a gente passa por é, mudanças hormonais, menopausa, tudo É, muda. tudo muda. É impossível, a pele não é a mesma, então é isso que eu acho que muda e você tem que ir mudando junto. E tem Sim. que ir gostando de toda essa mudança em você e não olhando o lado ruim. Eu sou uma eu quando eu falo sou uma nova pessoa, eu sou mesmo. Uma nova pessoa na cabeça e no que eu me vejo, porque a gente também se reconhece no Ah, espelho, muitas vezes né? tem mulheres que estão muito melhores aos 50 do que estavam aos 30, A aos gente se 20. reconhece no espelho e a gente tem que gostar daquilo que vê, não importa se é belo ou não, Aham. mas a gente tem que gostar do que vê. Essa é a minha Mas o que questão, que eu acho que muita você mulher vê com precisa que pensar sobre olhos, isso. né? O Exato. problema é o seu olhar. O problema é o olhar de quem está se vendo no espelho. Eu estou me vendo no espelho com que olhar? Porque tem muita gente que olha para mim, não sou eu, mas que olha para mim e fala: Nossa, como você é.
tá bem, você tá É, maravilhosa. essa Mas tá com que bem, né? olhar eu me olho no espelho? Eu não me olho Sim. com esse olhar. Porque eu tô falando de além de olhar só uma aparência física. Porque quando a É o gente se de se olha no espelho, sentir. a gente se vê fisicamente, mas o se ver fisicamente tem todo o lado de quem eu sou, Ó, certo? Lu, vou dar um exemplo para você. Um dia a gente acorda se sentindo super bem com a gente. Exato. A gente se olha e acha que a gente tá linda. No outro dia a gente acorda se sentindo mal. Péssima. E a gente se olha no espelho e se acha horrorosa, acabada, velha, envelhecida. O que mudou de um dia para o outro? O que mudou de um dia para o outro? Nada Nada. de aparência. Mas então é o seu estado de De espírito. espírito. É com isso que a gente tem que se preocupar. Exato. A partir dos 50 e dos 40, 50, 60, se preocupe com o seu estado de De espírito, espírito. sabe? De estar bem com você, de estar bem no mundo. É essa a preocupação, é esse o olhar. Então, claro, se você tiver com um estado de espírito bom, você vai se cuidar muito melhor. Exato. Então, você vai cuidar do seu corpo, e tal, mas você não vai ficar se infernizando em ser, Vivendo, correndo atrás sabe, de uma de uma coisa beleza impossível. que é efêmera, sabe? Agora, o que não é efêmero? É o seu estado de espírito, é a sua alegria. Se você conseguir cultivar isso em você, cultivar estados mentais, vibratórios, Exato. emocionais cada vez maiores, Cada entendeu? um tem uma fórmula, né? Eu vou até hoje eu tô colocando bastante as minhas fórmulas até pra gente ver que pessoas são únicas, cada um lida de um jeito. Eu conservo esse meu estado de espírito, né? E essa alta vibração fazendo coisas que me motivem intelectualmente, fisicamente, né? Então, é por isso que eu te falei que às vezes eu me confundo, tô sendo egoísta? Não, eu tô só tratando do meu ser mesmo, porque é isso que está fazendo com que eu prossiga daqui para frente satisfeita. É isso. Então, cada pessoa vai encontrar o seu caminho, né, de melhorar o seu estado de espírito. Tem gente que a natureza é para a maioria de nós uma forma muito. Esse contato com a natureza é uma forma de melhorar muito a nossa vibração espiritual, de nos colocar, sabe, mais em equilíbrio com a gente Sim, mesmo. Eu gosto muito de falar de espiritualidade, as pessoas sempre vão ver. Eu sou uma psicóloga que adora falar de espiritualidade, porque eu acho que. Acho não, eu tenho certeza que somos seres espirituais, sem né? dúvida também. Então, a gente deve se preocupar, eu não vou também desse peso de se preocupar, mas a gente deve cuidar da nossa espiritualidade, de elevar a nossa vibração. Então, uma pessoa que chega a uma certa idade, já com uma bagagem, com uma sabedoria, ela pode chegar se preocupando muito mais em ter uma elevação da forma como ela está vibrando nesse mundo, o que ela está vibrando nesse mundo, do que com que corpo, com que aparência, Exato, sabe? A sua aparência, depois dos 50, dos 40 para frente, exato. é muito mais legal a sua saúde do que a sua aparência. Se você for saudável, você já tá, ó, Você faz um monte de tá coisa, bem na né? frente. Outro ponto importante que você está tocando aqui, ai, eu tô olhando aqui, eu não quero parar. Você tá tocando a espiritualidade nessa fase de vida, né? Sim, sim. É uma coisa que é importantíssima para as pessoas. Em Acho todas que as fases. em todas as fases, sem dúvida nenhuma, mas acho que mais ainda nessa fase da maturidade, não? É, eu acho que assim, se as pessoas puderem aprender a desenvolver mais virtudes, né? Desenvolver todas as virtudes que nós temos em potencial, desde sempre. E quando chega nessa fase, olhar para essas virtudes e trabalhar com elas, sabe, o tempo todo. Todas as crises que a sociedade pode ter imposto para a gente consegue lidar de uma outra maneira, Sim, sabe? Então a gente consegue não ter tantas preocupações assim de por que vai ser de mim agora, estou envelhecendo, não vou ter trabalho, o medo. A gente não falou todos do medo, a gente vai ter que marcar vários um outro medos papo para falar do medo. relacionados à não aceitação da terceira idade ou não é terceira idade é com 60, eu estou chegando lá. Isso já é um outro tema. O medo é uma coisa que a gente podia marcar e fazer um sobre medo, porque é uma coisa que fica à parte, que dá um longo papo. Sim. Agora, quando você falou disso de a gente olhar, né, e se sentir. Eu queria trazer um depoimento aqui.
Não é mais olhar para a parte física, né? É olhar para o que eu Pra percebi essência. também nessa chegada, quase chegada aos 50 e tô lá, que cada vez mais o que eu falo, o que eu sou, tem que estar de acordo com o que eu faço. E eu tenho vivido muito atenta a Congruente. isso, congruente. E isso tá me dando muita satisfação. Sim, com Então, isso certeza. para mim é uma coisa, sabe, a coisa das meninas que querem ser bonitas com 20, para mim eu cheguei no ponto de que eu quero cada vez mais, a beleza para mim tá em, putz, eu quero ser eu quero falar Aham, uma coisa, quero fazer a coisa que tá congruente com o aham. que eu digo. Então, para mim tá sendo maravilhosa essa Esse é o caminho fase. da realização. Tá sendo maravilhosa, não Congruência. é fácil, né? Aham. Não é fácil. Não, mas é possível. Nada na vida é fácil. O que você Nada na vida é fácil. É fácil ficar Mas deitada assim, boiando no mar, eu acho maravilhoso. eu acho difícil isso também, porque assim, para você chegar ali, a poder ficar deitado, olhando para o mar, não sei o quê, você também tem que conquistar aquilo. Nada na vida é fácil, mas tudo é possível e a gente tem que começar a admitir que nós somos capazes. Então, você está bem no caminho da autorrealização. Que caminho é esse? Como é que se chega a ele? Se chega com congruência, o que eu penso, eu sinto. Se chega com autenticidade. Exato. Eu não preciso colocar máscara, eu não preciso ser, eu sou quem eu sou e eu estou de bem com isso, sabe? E com muita, muita empatia, né? Empatia. Empatia e também empatia para consigo mesmo e para com os outros. Então, acho que você vai alcançando essa autorrealização. Fantástico. Eu tô aqui, ó, Já olhando deu? que eu tenho Já que demos? encerrar, mas eu tô com um monte de coisa para falar. Então eu quero te convidar pra gente marcar uma outra vez, Com por certeza, favor. vou vir, E vou quero vir. que você olhe lá, ó, e deixe aqui todos os seus contatos, que você é maravilhosa. Gente, então, eu escrevi um livro chamado Direito ao Amor Próprio, como a Lu falou. É um livro de práticas de autoamor e autodesenvolvimento. Se você entrar no meu Instagram, que é psivaléria_cavalari com 2 L's, você vai encontrar na minha bio como comprar, tá bom? Eu queria deixar um recado aqui para você sobre esse assunto que a Lu me trouxe aqui para falar, né, dessa sede de viver. A sede de viver pós uma determinada idade, ela necessita, ela precisa que você se preocupe muito, mas muito menos com a aparência e muito mais com a sua essência. Então, vá fundo na sua essência, que eu acho que o caminho é por aí. Olha, eu não tenho nem como te agradecer. Eu amei, amei, amei. Eu tenho outros milhões de temas. Eu quero agradecer todos vocês que estão assistindo e devem assistir com atenção. Muito obrigada, Eu Valéria. que agradeço, Lu. Tô Beijo, muito tchau, feliz. tchau. Até a próxima. Esse podcast foi produzido por Gramofone Podcast.